Olá, e o nosso tema hoje é para falar da atriz Ruth de Souza e o protagonismo negro. E para tratar desse assunto, eu tenho o prazer de receber hoje o Igor Kassab. O Igor, ele é um ex-aluno de comunicação social na habilidade de jornalismo, um curso da Unip, e também autor do livro Ruth de Souza, A Menina dos Vagalumes, 100 anos de história. Igor, seja muito bem-vindo. Eu tenho muita satisfação de recebê-lo aqui. Malu, é um prazer também eu poder estar aqui com você e podermos conversar sobre Ruth de Souza. Muito bem. De onde? Eu vou fazer a pergunta óbvia, mas eu tenho que fazer. De onde que veio essa ideia, essa sugestão para você de escrever sobre a vida de Ruth de Souza? Olha, a Ruth de Souza vem na minha vida, nasce na minha vida ainda na infância, porque eu fui uma criança, eu costumo brincar, uma criança diferente, porque com 10 anos, alguém que gostava de ouvir Dalva de Oliveira, Linda Batista, Marlene, tinha que ser uma criança diferente. Então, quando unia-se a história de vida das pessoas e a arte, era um prato cheio para mim. Então, eu comecei muito cedo, ainda na infância, pesquisando sobre a vida desses atores, desses cantores e de personagens históricos brasileiros. E Ruth, é claro, por fazer parte do cenário artístico, eh, veio muito forte dentro do meu coração, porque assim que eu conheci a história, me motivou muito saber que existiu uma atriz, uma mulher negra pioneira nas artes brasileiras. Então, o meu contato com Ruth foi ainda na infância. Ela foi a primeira atriz negra no Brasil, né, Igor? Exatamente, a primeira atriz negra a ter projeção, porque até então existia, Malu, no Brasil, nas artes brasileiras, o blackface, no qual atores brancos se pintavam de negro para interpretarem os personagens negros. Então a gente vivia essa prática muito preconceituosa, né, dentro do Brasil, e Ruth foi a primeira atriz que surgiu junto de um teatro experimental do negro, com outros artistas negros, que montaram um grupo chamado Teatro Experimental do Negro, que foi, sim, o primeiro grupo de artistas negros a montarem peças teatrais no Brasil. Porque eu me lembro do aquele ator, o Sérgio Cardoso, acho que, se eu não me engano, na cabana do Pai Tomás, ele se pintava de negro para fazer o papel de um negro, quer dizer, é inconcebível, né? Se olhar para esse fato histórico no Brasil, né, Igor? Hoje, né? É muito complicado. E, infelizmente, tudo isso é fruto de um racismo estrutural, né? Tudo isso é fruto dessa chaga que eu costumo dizer, que é o preconceito racial, que existe, né, no Brasil ainda, e foi muito mais forte nos anos que se passaram, nos séculos que se passaram, e a história de Ruth, ela se confunde com a própria história racial, porque ela já teria 100 anos, hoje, né, ela já teria 100 anos, então, nesses últimos 100 anos, muita coisa mudou, inclusive na representação artística, a partir do surgimento desse teatro experimental e da própria consolidação da carreira dela. Muito bem. E diz uma coisa, quando você deu esse título, A Menina dos Vagalumes, por que esse título? Esse título ele tem um espaço especial no meu coração, porque a Ruth me contou em uma das entrevistas, que ela era uma menina muito sonhadora quando criança, e ela vivia na divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, numa fazendola que não tinha nem luz elétrica, final dos anos 20, e ela tinha irmãos menores, então ela era mais velha, e ela vivia tentando colocar vagalumes em potes, enfileirar vagalumes em potes, porque ela me contou que era como se ela pudesse reproduzir as luzes do Rio de Janeiro, uma Rio de Janeiro tão iluminada como a mãe dela costumava dizer. Então,
memória da infância me chamou muito a atenção, porque além de ser a primeira forma de representação da menina Ruth, que tentava enfileirar vagalumes, tentando reproduzir as luzes da cidade que ela não conhecia, era também o brilho da ribalta que acompanharia a Ruth durante toda a sua vida. Então, ela sempre foi uma menina e ela sempre teve brilho na sua vida e na sua carreira. Então, por isso, a menina dos vagalumes. Ah, que lindo. Eu acho que eu me emocionei, Igor, quando Que você bom. porque eu vi a cena mesmo, né, assim, ela e era uma mulher, dos palcos do teatro, do cinema, da televisão. Nesse tempo, na trajetória dela, você teve a oportunidade de entrevistá-la, né, Igor? Assim, no seu entendimento e o que está posto no livro, qual foi o maior preconceito que ela enfrentou? Olha, ela teve 2 grandes preconceitos que são o preconceito racial e o preconceito de gênero, porque os 2 preconceitos são muito fortes e foram mais fortes ainda na época em que ela viveu. Porque vamos pegar os anos 40, que é quando ela já está mocinha, com seus 20 anos, e ela nasceu em 1921, no Rio de Janeiro, foi muito criança para Minas, voltou mais ou menos com uns 10 anos e aí ela se estabelece no Rio. E então, nos anos 40, em que ela tinha uns seus 20 e poucos anos, ela queria ser atriz e era negra. Ou seja, querer ser atriz nos anos 40 era motivo de vergonha para a família. A família não queria que um membro, um filho daquele seio familiar fosse seguir uma carreira artística, porque naquela época o mundo artístico era considerado muito boêmio, muito malandro, como se as pessoas que trabalhassem nesse meio artístico não tivessem moral até. Olha só, gente, olha só como que mudou, como que as percepções da carreira artística mudaram, né? Naquele momento era uma vergonha você ser artista. Então, ir para uma mulher era pior, porque a mulher sempre foi muito mais vigiada, muito mais cobrada e muito mais vulnerável na questão identitária e na questão social, né? Porque se a gente for analisar toda a questão da emancipação da mulher, nos anos 40 ainda a mulher não podia nem se divorciar, né? E não podia trabalhar muitas vezes, e se pudesse trabalhar teria que ser profissões restritas, como o magistério, ou como a questão de saúde, né? Enfermeira, coisas assim. Então, esse preconceito de gênero foi muito forte para ela, porque não pela família, porque a família, a mãe, o pai tinha falecido, ela era muito criança, mas a mãe a apoiou sempre. Mas é claro que ela enfrentou os preconceitos de ser mulher e o preconceito racial, porque quando ela era criança, eu lembro bem dela me contar isso, ela ouviu muitas vezes pessoas dizendo assim: imagine, ela quer ser atriz negra? Como assim? Não existem atrizes negras. Então, ela teve que lutar contra isso, transpor esse preconceito. Ela era uma criança, a gente tem que pensar nisso, ela era uma criança ouvindo essa essa afirmação negativa sobre o seu sonho. Então isso podia ter acabado com a autoestima dela, e quando a gente fala de preconceito, mais para frente a gente vai falar com certeza disso, mas a gente tem que falar muito sobre autoestima, porque muitas vezes o preconceito, ele faz com que a nossa autoestima não exista, às vezes. Então, é muito sério. Então, os maiores preconceitos que ela enfrentou, sem dúvida, foram o racial e o de gênero. Nossa, mas incrível, né, Igor? Porque, assim, fico pensando assim, o mas essa mãe, né? Essa mãe também forte, essa figura da mãe também é quem leva, né? Quer dizer, a família, claro, leva, mas assim, quando você tem uma mãe forte, é muito difícil de você ser frágil, né? Então, acho que essa característica que ela tinha, eu acho que vem assim da família mesmo. Agora, eu queria saber, o Igor, quantas vezes você conversou com ela? É a primeira pergunta, e assim, vou emendar já, porque senão vou ficar sem saber. Quantas vezes você a entrevistou e como que ela enfrentou
o preconceito? Tudo bem, na infância, autoestima, mas e lá para frente? Como é que ela fez para lidar com o preconceito racial? Olha, eu tive com ela, eu conto, né, porque foi tão especial para mim que eu tenho esse número. Foram 13 encontros. Nós tivemos 13 encontros ao longo da nossa história de amizade, porque eu conheci a Ruth pessoalmente em 2016. Eu era estudante de jornalismo na Unip e eu pensei assim: agora eu não sou mais só um admirador, um fã. Eu estava no primeiro ano, né, da faculdade, e eu pensei: agora eu tenho um motivo, eu quero entrevistá-la, eu tenho uma base para procurá-la. E eu consegui o contato dela, tentei a ligação, ela mesma atendeu, para minha surpresa, e em 24 dias eu estava no Rio de Janeiro, indo ainda com meus pais de carro. Olha a importância dos pais na nossa vida, né? Os meus pais me levaram de carro para eu fazer essa entrevista, indo num dia, voltando no outro, e assim eu fui, de São Paulo até o Rio, para entrevistar a Ruth, isso em 16. E daí em diante nós ficamos amigos, então foram 3 anos, até 2019 nós estivemos sempre juntos, quando eu podia, geralmente de 2 em 2 meses, ou 3 em 3 meses, eu tentava fazer uma visita para ela, e nessas visitas, na maior parte delas, eu fiz entrevistas, eu colhi depoimentos, vi o acervo dela, ela tinha fotos maravilhosas, muitas que compõem o meu livro, e então foi se dando esse percurso do livro. Foram 13 encontros com ela nesses 3 anos. E além de momentos de amizade mesmo, como ir ao teatro, eu tive o privilégio de ir ao teatro com ela, de participar de um aniversário dela, então também tiveram esses momentos de amizade mesmo. E Ruth, como que ela lidou com o preconceito? A primeira coisa é a autoestima, porque eu acho que isso foi a base dela conseguir se afirmar, uma infância bem estruturada que ela teve junto com essa mãe e com os irmãos, eu acho que permeou a vida toda dela, e uma força, uma tenacidade muito forte, desde que ela colocou na cabeça que ela seria atriz. Porque ela sempre disse: eu não sei como eu conseguiria começar a minha carreira. Naquele momento ela não tinha a noção de como se começava numa carreira artística. Era muito raro ter escolas para atores, até por esse preconceito. Os atores viviam de uma forma muito mambembe, eram companhias de teatro, era teatro de terça a domingo, era uma outra realidade também, e ela não sabia como fazer isso. Mas eu acho que essa tenacidade, essa vontade enorme de realizar algo na vida dela, e principalmente na carreira de atriz, fez com que ela conseguisse passar pelos preconceitos, porque ela também tinha uma elegância, Malu, ela era uma mulher muito elegante. A mãe dizia uma coisa para ela maravilhosa, que foi o seguinte: com educação, postura e comportamento, você pode chegar aonde você quiser. E isso fez com que foi um mantra, eu posso até dizer isso, foi um mantra na vida de Ruth, porque ela sempre foi uma mulher muito elegante, que soube estar nos locais onde ela passou, que soube com força conseguir derrubar os estereótipos. Teve uma vez, aqui na Veracruz, a companhia de cinema em São Bernardo do Campo, ela fez carreira na Veracruz e foi um grande momento da vida dela. Ela foi contratada para fazer um primeiro filme, que a personagem era uma lavradora de uma fazenda, se chamava Bastiana. 2 anos depois, ela é convidada para fazer um outro filme do mesmo escritor, do mesmo dramaturgo. E aí era Bastiana de novo. E aí, o nome da personagem. E ela virou para ele, para o autor, e falou assim: nossa, mas de novo é Bastiana? Por que essa repetição? Ele virou-se para ela e disse: toda negra se chama Bastiana. E aí ela responde: toda negra não, eu me chamo Ruth. E ele, sem reação, acostumado com as mulheres, as lavradoras das grandes fazendas, ele era um homem rico de São Paulo, então acostumado com aqueles barões do café, onde a maior parte das lavradoras ou das empregadas domésticas eram negras, ele tinha essa visão estereotipada, né? Qual que é o nome da nossa empregada? Nem sei se eles perguntavam. Olha só
o distanciamento. E esse distanciamento fez com que ele achasse que toda negra se chamava Bastiana. E vem Ruth dizendo que não, mostrando para ele uma outra visão, mostrando o quanto ele estava equivocado, e ele acaba repensando e falando, não, então escolhe um nome para ela. E Ruth batizou de Manuela essa segunda personagem que ela fez. Eu conto essa história para elucidar a questão da tenacidade de Ruth. Ela não ficou quieta, eu acho que diante das armadilhas dos estereótipos, diante daquilo que, entre aspas, era normalizado, né? Porque o personagem negro às vezes não tinha nem nome. Olha só como que é a marca do preconceito, não tinha nem nome. Vivia a reboque dos personagens brancos e não tinha a Ruth tinha uma briga forte com relação a isso, que era, eu quero que o personagem negro, independente da função dele social, que ele tenha participação naquela história. Ele não pode ser alguém que não tem pai, não tem mãe, ele não pode ser largado. E o personagem negro, durante grande parte da nossa historiografia artística brasileira, ele era um personagem sem rumo dentro das histórias. Então, Ruth fez com que contribuiu e muito para que ela para romper esses estereótipos, conquistar o protagonismo negro. E eu acho que como que ela conseguiu isso? Justamente impondo outros olhares. Ela impôs, não brigando, ela sempre disse isso, a briga dela é um outro formato de briga, porque às vezes a gente acha que a briga é só na discussão com muita força ou com muito embate. Mas não, a O briga... enfrentamento, né? O enfrentamento, né? Você vai, acho que tem que acirrar para poder brigar, né? E às vezes a briga não é por aí, né, Igor? Exatamente, e ela mostrou um outro lado, ela foi muito da imposição por mostrar outros olhares, para mostrar a capacidade dela artística. Eu acho, sim, que às vezes a gente acaba tendo que ser mais incisivo, porque certas atitudes preconceituosas, ainda hoje, que ainda existem, não, a gente está cansado, né, de tolerar, vamos dizer assim, essas atitudes e de sermos muito passivos nessa questão de receber o preconceito. Então, hoje em dia, a gente está sendo bem mais incisivo, mas eu acho, e com razão, mas eu acho também que a gente consegue fazer um caminho muito pela educação e pelo respeito, para mostrar outras visões, mas com muita insistência. A gente tem que insistir, sim, a gente tem que mostrar que existem outros olhares e que muitas vezes os olhares que são atribuídos a nós, seja em qual segmento de preconceito a gente possa estar inserido, estão errados. Então a gente precisa transpor esses preconceitos, esses estereótipos. Então ela lutou para vencer o preconceito, ela lutou muito com a postura dela e a força de vontade de mostrar que ela tinha muito a que dizer. O Igor, e é interessante a gente ressaltar esse contexto. Quando ela dá essa resposta para esse autor, para essa pessoa que está ali na direção, não é pouca coisa, né? Porque hoje você responder, você chama alguém na responsabilidade quando ela está respondendo de forma preconceituosa, né? Sobretudo com relação ao racismo, mas naquela época ela ter essa autoridade, né? Porque é uma autoridade elegante, né? Não é pouca coisa, né, Igor? Ela foi uma mulher muito ousada, muito corajosa, né, Igor? Muito, muito. Ruth, tanto que todos os outros atores que vieram depois de Ruth falam sobre isso, né? Falam sobre as portas que ela abriu. E a coragem, porque ela não, e eu acho que ela não tinha noção, Malu, até por causa do próprio preconceito, às vezes faz isso conosco. Às vezes a gente não tem noção das fronteiras que a gente está rompendo com algumas atitudes, e eu acho que ela não tinha essa noção naqueles anos 40, 50, ela não tinha a noção completa do que ela estava fazendo, das portas que ela estava escancarando, porque realmente, sendo mulher, sendo artista e sendo negra, romper tudo que ela rompeu, mostrando que o negro e o branco devem ter as mesmas oportunidades,
mostrando que ela não era uma mulher, uma artista que deveria fazer só papel servil. Ela lutou a vida dela inteira para mostrar que o artista negro não deve ser colocado apenas em papéis servis, porque eu acho que é muito louvável você fazer um papel servil, né? Uma empregada doméstica, uma lavradora, uma pessoa que trabalha realmente em plantação, mas é frustrante você fazer uma carreira interpretando somente esses papéis. Por que que ela não pode ser a princesa, a mocinha, a advogada, a médica? Então ela lutou muito para mostrar que ela poderia sim fazer esses papéis, que não existe nenhuma restrição, né? Eu acho que o preconceito ele cria amarras na sociedade e vendas, nas quais as pessoas não conseguem se desprender e atribuem a certas pessoas características que não lhes são verdadeiras, porque ninguém pode ser colocado em caixinhas ou restringidos ou cerceados por causa da sua cor de pele, por causa da sua natureza sexual, por causa do seu gênero. Então, eu acho que ela foi muito corajosa em dizer isso, porque lá nos anos 50 ela disse isso. Ela disse que ela poderia, sim, fazer qualquer tipo de papel, e ela questionava, por que que eu não posso fazer? Né? Por quê? Eu tenho tanta capacidade quanto outra atriz. Então, e ela sempre falava uma coisa, eu lutei a minha vida inteira para ganhar nota 10, porque se as atrizes brancas já eram cobradas, as negras muito mais. Então ela teve que lutar muito para mostrar o trabalho dela e para ser reverenciada como uma boa atriz, como uma pessoa própria daquela essência, né, da interpretação e da arte. Então ela lutou muito, viu, Malu? Ela realmente foi uma força da natureza. E interessante, Igor, porque nós estamos falando do racismo estrutural no Brasil, né? Desde o descobrimento, como é que vieram os escravos, né? E aí, assim, a gente entraria aí numa outra seara, né? Mas quando você escreve esse livro, Igor, acho que você foi muito feliz, né? De puxar esse assunto, né? Porque você, através da arte, você leva o leitor a refletir. Por exemplo, você falando algumas situações aí do livro, me tocou profundamente. Né? Então, assim, a pessoa que lê o livro também, eu acho que vai chegar mais perto dessa barreira, desse lugar onde a gente pode começar a dizer não ao preconceito racial, né, Igor? Com certeza, Malu, eu acho que o preconceito, ele precisa ser trabalhado todo dia nas escolas, nas universidades, dentro de casa, porque a gente precisa entender que existe o preconceito, porque muitas vezes a gente vê pessoas na mídia, hoje que a internet leva todas as pessoas a lugares tão distantes, sejam físicos ou sejam de consciência, a gente precisa trabalhar essa questão, a questão do preconceito, saber que ele existe, saber como ele se apresenta, porque tem pessoas que às vezes utilizam alguns termos ou algumas situações e acham que não estão sendo preconceituosas, mas elas estão contribuindo e reafirmando atitudes preconceituosas. Então, tudo isso, como você disse, né, eu pesquisei muito essa questão da escravidão no Brasil, de como que veio essa questão racial tão forte, como que essa problemática racial se originou, como que ela se manifestou na nossa sociedade, como a gente conviveu enquanto sociedade para reafirmar o preconceito ou para combatê-lo. E tem uma frase de um historiador que eu gosto muito, chamado Eric Williams, que ele fala assim, que a escravidão não nasceu do racismo, mas o racismo é consequência da escravidão. Por quê? Porque sempre a escravidão ela é uma prática que existe há milhares de anos, né? Na Grécia já existia a escravidão e a escravidão, por exemplo, até pessoas estrangeiras que chegavam na Grécia eram escravizadas. Então a gente não pela cor, mas sim por ser estrangeiro. Então eu quero dizer que esse autor ele pega a gente pela mão para entender uma questão que é muito forte, que é
como que se deu a nossa escravidão, né? Ele fala que no Brasil o racismo ele foi se construindo por causa, aí sim, ele não começa lá em 1500 por causa da cor de pele, mas o racismo ele se manifesta a partir da vinda dos navios negreiros, de toda a miséria que eles foram que eles foram colocados, né, que todo esse povo foi colocado numa miséria, numa expoliação total de liberdade, aí sim origina-se o preconceito racial, porque eles foram colocados nessa situação de escravidão, foram escravizados, e aí começa a se atribuir o preconceito racial, né, das pessoas que faziam parte da sociedade naquele momento. E por isso que é estrutural, porque vem de lá de trás, tem muitas nuances, porque a gente não pode esquecer que a nossa economia foi formada pelo sangue e pelo suor dos povos escravizados, então a gente vem aí de uma estrutura de desvalorização, de preconceito, por isso o termo é estrutural, porque ela data realmente desde da formação e da colonização brasileira. O Igor, olha, o nosso tempo está acabando, mas eu queria muito que você me contasse esse teu trabalho. Ele começou já nos bancos escolares. Você falou ali no meio da entrevista que foi no primeiro ano que você foi encontrar com ela e foi fazer jornalismo. Conta um pouquinho da sua vida acadêmica na Unip. Foi isso mesmo. Eu entrei na Unip em 2016, no curso de jornalismo. No próprio ano de 16, eu consegui esse contato com Ruth, e foi daí que começou a nossa amizade. E o meu percurso na Unip foi muito importante para esse livro, porque Ruth de Souza, a Menina dos Vagalumes, nasce dentro da sala de aula do campus Vergueiro, no qual eu estudei, porque foi o meu trabalho de conclusão de curso, foi o meu TCC, né? Então, eu comecei a pesquisar, a me aprofundar mais na questão de um livro, porque até então eu tinha a intenção de fazer uma pesquisa sobre Ruth, mas eu ainda não tinha essa ideia do livro. Então, a ideia do livro realmente nasceu com o projeto de conclusão de curso. E então, em 2018, quando realmente a gente tinha que definir um projeto, a minha definição foi fazer a biografia de cara, foi fazer uma biografia de Ruth. E então eu acompanhei toda essa parte acadêmica e do meu começo de vida como escritor em paralelo. E eu gosto sempre de ressaltar a importância também dos meus professores, porque foram professores da Unip que muito me incentivaram nessa pesquisa, que muito me ampararam durante a feitura do livro, os meus orientadores, o professor Fernando Pirillo, a Luísa Vilameia, que me ajudaram muito para eu conseguir desanuviar algumas ideias e colocá-las em prática, o que resultou nessa biografia. Então, eu passei 3 anos, quase 4, né, na Unip, e foi um momento, assim, que eu recordo com muito carinho de todos os professores que eu tive e da acolhida da universidade. Foi muito importante esse tempo de maturação, como diz a Betânia, esse tempo de maturar aquilo que está dentro de nós, que eu acredito muito que cada um de nós tem um sonho a lapidar. Então, a universidade, ela vem muito na ajuda e na conquista da lapidação dos nossos sonhos. Igor Kassab, foi um prazer muito grande, assim, realmente um momento brilhante da minha carreira profissional ter te entrevistado. Estou muito feliz e muito obrigada pela sua partilha, pelo seu tempo aqui com a gente, e volte outras vezes para contar dos outros livros que vêm por aí. Obrigada do fundo do meu coração. Malu, eu agradeço muito, agradeço a toda a produção, a Unip, ao Objetivo, por essa oportunidade. É uma honra poder voltar aqui para falar sobre a minha carreira e mostrar o quanto o estudo é importante, porque eu acredito imensamente na importância do nosso estudo e do nosso aperfeiçoamento do nosso conhecimento. É isso que nos salva. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.